o Espírito Santo nos conduza a termos um coração de discípulo, hoje e sempre. E que a nossa escola seja sempre a escola da cruz. Então, irmãos, não sei quem já fez o estudo da palavra, né, que eu falei, olha, vai ter muito a ver com o assunto da nossa formação de hoje. Que Paulo fala no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Ele fica falando dessa realidade da casa terrestre e da morada eterna. E aí ele diz como nós suspiramos para ser revestidos por essa habitação celeste. E como a gente fica numa espécie de luta, numa espécie de conflito. Porque ele diz, é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer. Só que ele diz que ninguém conhecemos segundo a carne. E se houve um tempo em que conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. Se alguém, pois, está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E São Paulo, ele tem falado sobre isso nesta carta, e ele fala em outras cartas, dessa necessidade de sermos novas criaturas e dessa necessidade de sermos homens novos. Cristo faz tudo novo. E é dessa maneira que eu quero começar essa formação e essa reflexão, porque eu creio que todos aqui, assim como eu, já tiveram momentos em que assim você olha para si mesmo e fica desanimado, tremendamente desanimado, assim pensando o seguinte: meu Deus, eu rezo tanto, eu estou há tanto tempo caminhando na igreja e olha o modo como eu me comportei. E aí vem, como diz o Salmo, meu pecado está sempre à minha frente. Vem alguma miséria que é humilhante para mim, para você, e aí você sabe da sua miséria. E aí você faz aquele compromisso: não, pronto, eu vou me emendar, eu vou me consertar, eu vou me converter. E aí você luta, um dia, 2 dias, daqui a pouco de novo, e depois de novo, e depois de novo. E parece muitas vezes que as missas, as novenas, os terços, as orações, as pregações que eu ouço, as músicas que eu ouço, parece que acaba que nada faz efeito. Eu não sei se essa sensação é estranha para vocês, mas ela é muito comum para mim, de olhar para mim mesmo e dizer: meu Deus, não avanço, eu estou sempre voltando a essa mesma limitação. Eu não vou dar um passo na minha vida espiritual, eu vou sempre ficar voltando à mesma coisa, à mesma ferida, o mesmo pecado que me humilha. E às vezes fica essa sensação de que a gente é meio que uma máquina enguiçada, que, liga, anda um pouquinho, está subindo uma ladeira, anda um pouquinho, enguiça, o freio não segura, aí recua tudo de novo. Às vezes até andou 10 metros, enguiça, volta 20. Aí quando vai andar, para voltar onde estava antes, já é um sacrifício. E aí, eu preciso trazer aqui uma palavra que é muito dura, de São Pedro. Está lá na segunda carta de São Pedro.
que ele fala, de novo, essa é uma palavra dura, mas eu sei que é uma sensação que é velha conhecida de nós que lutamos contra o pecado. Lá no versículo 19, não, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Ele está falando dessas pessoas que querem parecer que estão convertidas, mas se enganam. Os falsos doutores que ele denuncia. Mas ele diz algo que vale para nós, para cada um de nós. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois que se é escravo daquele por quem se foi vencido. Assim, se depois de terem fugido das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por elas são novamente envolvidos e vencidos, o seu segundo estado tornou-se-lhes pior do que o primeiro. Então ele diz no versículo 20, né? Depois de terem fugido das corrupções do mundo, como? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por elas, por essas mesmas corrupções das quais eu era escravo, novamente eu sou envolvido e vencido, o meu segundo estado se torna pior do que o primeiro. E aí São Pedro diz algo muito duro: melhor lhes era não conhecer o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, tornar para trás, afastando-se daquele mandamento santo que lhes havia sido dado. Dessa forma se realizou neles aquele provérbio verdadeiro: voltou o cão ao seu vômito. E este outro: a porca lavada tornou a revolver-se no lamaçal. Vejam que são imagens duras e dolorosas, humilhantes. Quem que leva a sério a vida espiritual, a vida de crescimento na fé, quem nunca passou por essa sensação? Acho que não tem nenhuma pessoa. Quem é que não passa por essa experiência? Quem não tenta ser santo, quem não tenta se consertar. Mas quem tenta ser santo, quem tenta corrigir os maus hábitos e as más ações, vai ter muitos momentos em que se sente assim: meu Deus, tanto que eu andei na igreja para agora voltar ao próprio vômito. Ou, olha que imagem pesada: a porca lavada tornou a revolver-se no lamaçal. E essa sensação é muito dolorosa, muito humilhante. E por que isso acontece? Claro, em primeiro lugar, porque nós somos pecadores. Só que cair é próprio de nós, pecadores, mas parece que às vezes a gente fica preso numa espécie de bug, né? Porque toda hora dá errado, eu ando, volto, e eu fico engasgado ali. E muitas vezes isso acontece porque a gente não consegue sair da superfície do nosso ser. A gente vai para a missa, a gente reza o texto, a gente se confessa, mas a gente nunca ousa ter aquilo que eu tanto falo na escola de oração. A gente nunca ousa buscar de verdade ter uma vida interior, onde Deus fala. Por quê? Porque ter vida interior é muito humilhante. É muito humilhante. Porque a vida interior vai me levar a uma situação em que eu vou olhar para o espelho, ou olhar para a cruz e dizer: meu Deus, o que acontece comigo é que eu sou uma pessoa muito invejosa. O que acontece comigo é que eu sou vingativo. O que acontece, e eu vou fazendo descobertas muito desagradáveis. Não tem como trilhar um caminho de vida interior sem fazer descobertas desagradáveis a respeito de si mesmo, porque nós somos isso, nós somos miseráveis. E aí a gente lembra desse caminho de vida interior. Olha o caminho de vida interior de São Pedro. A gente refletiu na formação passada como ele foi aparentemente humilhado por Jesus.
Bendito és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou, foi o Espírito Santo. Quando Pedro acertou na mosca. Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém, afasta-te de mim, Satanás. Jesus não economizou nas palavras, porque ele sabia que era aquele o nível de descoberta sobre si mesmo que Pedro precisava fazer. Só que isso para nós, se nós estamos andando, sabe, muito cheio de dodói ali, não, jamais, eu não sou assim. É fulano que me machuca, é fulano que me provoca. São as circunstâncias da vida, não sou eu que sou vingativo, não sou eu que sou mentiroso, não sou eu que tenho um caráter ruim, que precisa ser consertado pelo Espírito Santo. Só que essa descoberta precisa ser feita por mim, por meio do Espírito Santo, senão eu vou ficar sempre travado. Eu fiz minha experiência com Deus, eu ando um pouquinho, quando chega naquele lugar em que precisa de conversão, eu recuo discretamente, caio de novo naquele pecado, me envergonho, passo um tempo, tento me reerguer, de novo, acontece a mesma coisa, volto e fico nesse lenga-lenga. Só que quem não avança já está regredindo. E acontece o quê? Uma hora, aquelas pregações da Canção Nova que tocam tanto o meu coração, vão começar a não tocar o meu coração. Uma hora, aquele texto com Frei Gilson que, sabe, mexe tanto com o meu interior, não vai mais mexer. Por quê? Porque eu não estou dando passos. Chega uma hora que eu preciso começar a dar passos sérios. Mas como eu me recuso, Deus manda a sua graça, Deus manda o seu Espírito, Deus manda os seus profetas, Deus manda os sinais, Deus manda o próprio Jesus nos sacramentos. Eu vou fechando as portas, fechando as portas, fechando as portas, e aí eu acabo me afastando de Deus. Então, essa breve introdução é para falar de algo que vai desafiar muito a nossa atenção, só que eu preciso chamar a atenção aqui, né? Chamar a atenção em relação a isso. É algo que diz respeito à fé, não ao intelecto. Então eu vou aprender pela inteligência, mas é a fé que vai tocar em mim. É o Espírito Santo que vai mexer com a minha fé. A minha oração hoje é esta. Não se trata de passar conhecimento, porque conhecimento eu encontro em qualquer lugar, mas é uma experiência de fé que eu preciso fazer para que eu possa sair, sabe, desse lenga-lenga espiritual. Eu estou sempre rodando em círculos, eu estou sempre no mesmo lugar e eu continuo a mesma pessoa cheia de defeitos. Eu continuo com os mesmos defeitos de sempre, ou reclamando, ou fofoqueiro, ou maledicente, ou invejoso, seja lá o que for. Cada um conhece a si próprio, ou deveria conhecer a si próprio, mas os outros que nos cercam conhecem e vão dizer assim: olha, é aquele que vive na escola de oração, mas vive falando mal da vida dos outros. Olha, fulano não perde uma missa, mas não pode ver uma pessoa que já está condenando, já está fazendo isso, porque as pessoas não veem a nossa conversão, e não é que elas precisem ver, é Deus que precisa ver, é Deus que precisa ver. Então a gente precisa sair da superfície do nosso ser. Por quê? Porque na superfície do nosso ser a gente fica no mundo dos sentidos. Eu já falei sobre os sentidos aqui, mas hoje chegou o momento de a gente dar uns passos mais adiante. E por que esses passos mais adiante? E eu vou conectar as coisas. Quem estava aqui na última terça-feira, na última formação do sábado, deve ter percebido, quem está mais tempo na escola de oração, que foi a primeira vez que eu rezei em línguas. 3 anos e 2 meses quase de escola de oração. Todos os dias a gente começa, toda a escola de oração, a gente sempre começa rezando, pedindo o Espírito Santo. E eu, membro da Canção Nova, carismático, nunca havia rezado em línguas aqui. Eu penso que muitos já tinham percebido,
né, talvez ficassem ali, o que será que acontece? O que será? O que será? Por que Leonardo não encontra tempo, não encontra meio, não encontra jeito, não fala do dom de línguas? Já falei sobre o dom de línguas aqui, mas, digamos, na época eu falei um pouco a contragosto. Em que sentido? É isso que eu quero explicar aqui para chegar nessa questão do nosso viver dos sentidos. E aí um pouco de uma partilha que agora eu posso fazer. Eu sempre tive uma tremenda, imensa dificuldade com o dom de línguas. Quem já viu algumas pregações do Padre Jonas, já tem uma história mais com o Padre Jonas, sabe como ele é o Mister Espírito Santo, Mister Pentecostes, o homem do Espírito Santo, o homem que rezava várias vezes por dia em línguas, porque ele sempre dizia a necessidade de pedir o Espírito Santo, de rezar em línguas para que os carismas vão trabalhando. O Espírito Santo vai trabalhando os carismas em nós, vai nos ajudando a ter uma experiência maior com Deus. Então não é por falta de ensinamento do pai fundador que eu não avançava nessa questão. Mas eu simplesmente não avançava. Na Canção Nova, qualquer um que já tenha participado, né, de acampamento, imagine nas orações comunitárias ali. É muita oração em língua, muitos momentos de oração em língua. Mas eu simplesmente começou a rezar em línguas, eu me desconcentrava. Eu podia estar, eu gosto de rezar em silêncio, aqui. Começou, eu vou rezar em línguas agora. Ou vinha, meu Deus, que bobagem. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Meu Deus, eu não acredito nisso, por que eu estou insistindo nisso? Pronto, aí já perdi essa ideia, melhor eu voltar, ficar no meu silêncio, botava a mão assim na boca, ninguém estava vendo que eu estava rezando. Pronto. Por quê? Porque eu sei que eu não, era algo que eu não podia comentar com meus irmãos, porque vai gerar questionamento, era algo meu, do meu interior, algo que poderia escandalizar. Meu Deus, Leonardo, tantos anos de comunidade não reza em línguas, então, como eu sei que as pessoas acabam olhando, me ouvindo, então deve ser porque é errado rezar em línguas, então não vou rezar também. E Deus me livre de fazer isso. E eu não queria também ser clandestino. Eu sei qual é a identidade da Canção Nova, eu sei que eu sou Canção Nova, eu já sabia que eu era Canção Nova, mas, meu Deus, será que rezar em línguas é um pré-requisito para ser Canção Nova? E de tanto me perguntar isso ao longo dos anos, eu abordei 4 pessoas ao longo desse tempo, de maneira muito, assim, muito cuidadosa. Pessoas em cujo discernimento eu confiava, e disse, olha, acontece isso, eu não consigo entender, não me faz bem, eu tenho dúvidas a respeito disso. Não quero provocar uma revolução na Canção Nova, de dizer que oração em línguas é errado. Não é a minha intenção. Não tenho espírito revolucionário, graças a Deus. Mas o que é que Deus mais quer de nós? Liberdade de consciência. Deus não quer ninguém servindo sem liberdade de consciência. Eu vou seguir a Deus porque eu tenho medo do inferno. Isso é para crianças. Eu vou seguir a Deus porque eu o amo. Mesmo que não me fosse prometido o céu, eu seguiria a Deus com a minha livre consciência. Então eu precisava rezar com livre consciência. O que quer que eu faça, eu preciso fazer em livre consciência. Eu vou prestar contas desta consciência diante de Deus no dia do julgamento, mas é a minha consciência, jamais a consciência do outro. Então eu procurei alguns formadores ao longo desses anos. Chegou um tempo que eu fui conversar, alguns anos atrás, o padre Wagner, antes do padre Jonas morrer, vice-presidente. Um dos meus sonhos era sentar com o padre Jonas e conversar com ele, partilhar isso, abrir meu coração com ele. Não tive a oportunidade, mas graças a Deus conversei com o padre Wagner e disse, padre, eu não quero ser clandestino nesse navio, mas eu não posso contar para ninguém, porque senão vai ficar marcado, as pessoas vão ficar se perguntando, e vocês já conhecem, não é bom você atrair a atenção para si. Não, eu quero que cada um faça a sua experiência com Deus, e eu quero fazer a minha experiência com Deus. Eu disse, olha, eu não abro, não me fecho a possibilidade de que simplesmente eu ainda não sou maduro na fé o suficiente, maduro na minha vida espiritual o suficiente para ter recebido dom de línguas. Mas até hoje não me faz bem. E toda vez que eu tento rezar me faz mal, me desconcentra. Eu quero ser livre para dizer, Senhor, quando o Senhor quiser, me ajude. Mas eu não vou ficar me sentindo na obrigação de rezar só porque todo Canção Nova reza. Eu conversei com ele disse, Léo, vá fazendo discernimento, mas fique na paz, tal, não sei o que, me indicou uns livros. Li o livro, não mudou nada, mas nunca me fechei, graças a Deus, mas
Passou um tempo, cheguei a conversar com o padre Zé Augusto também. Eu disse, padre, já partilhei com algumas pessoas. Aí depois disso, nessa partilha com ele lá, aí ele, meu filho, vamos fazer o seguinte, você já conversou com tanta gente, não conversa com mais ninguém não, tá bom, já partilhou com todo mundo que podia, tá bom, agora guarde no coração, deixe Deus fazer a obra dele. E ponto, fiquei em paz, mas sempre me abrindo. Isso é um ponto que um discípulo precisa viver. Eu não me sento em cima de nenhuma realidade, eu não posso, eu não tenho esse direito. Então eu sempre dizia, mas fiquei em paz. Até que um dia, uma irmã, que volta e meia manda, ela tem uma lista de irmãos, e quando ela vê algo que ela julga interessante, ela manda para esses irmãos. E ela mandou para mim uma série de palestras do padre José Eduardo. Não sei quem já conhece, o padre que parece teu Chico. É um padre espetacular, e ele tem um carisma, ele tem um dom, ele é um mestre, como ele mesmo diz dele. Então, o dom dele específico, ele é um sacerdote, mas o dom específico dele é ensinar. Ele tem esse dom de, pelas palavras, ele tem muito conhecimento, muito estudo, mas ele consegue tornar realidades que são muito difíceis, ele consegue tornar essas realidades mais claras. Então eu gosto muito do jeito que ele prega. Ela mandou para mim, eram 3 pregações, e eu ouvi essas pregações e fiz a experiência que o padre Paulo Ricardo fala num dos cursos dele, que eu não lembro agora, que eu ouvi 1000 vezes a mesma coisa, mas tem uma hora que você ouve e que, sabe, os ouvidos se abrem, porque entra não pela inteligência, mas entra pela fé. A partir daquele momento eu nunca tinha entendido, nunca tinha ouvido daquela maneira. Já tinha ouvido muito falar sobre o dom de línguas, mas nunca tinha ouvido daquela maneira. E depois disso, não é que eu comecei a imaginar se era, não. Sabe assim, as barreiras se romperam e ficou tudo muito claro para mim. Isso aconteceu no final do ano passado, eu acho. Mas, se vocês lembram, eu disse, olha, eu tenho que pregar, pronto, agora eu preciso fazer formação sobre o dom de línguas para, digamos, cobrir todo esse déficit que eu fiquei com a escola de oração durante todo esse tempo. Só que vocês sabem muito bem que final do ano passado foram muitas emoções, né? Eu me mudei, e aí depois disso veio a escola mensal, e aí a gente foi fazendo, né, eu sempre assim, não, eu tenho que encontrar um momento, porque é preciso falar disso com muita calma, e falar num mês, em um sábado não dá, e falar num mês, para depois no outro mês voltar, que não, Deus vai providenciar. Aí veio o Quaresma, a gente sempre muda o tema na Quaresma, depois veio Louvado Seja Deus o livro, e aí graças a Deus, quando foi no sábado, eu percebi pela primeira vez, eu disse, caramba, eu rezei em línguas, pronto. Aí veio o meu coração, agora em agosto é a hora de falar. Então, essa formação, esse curso vai ser sobre a vida no Espírito e como o dom de línguas é o grande exercício que nós podemos fazer para crescer na vida no Espírito. Vamos andar com calma, mas vamos andar firmes, porque já perdi muito tempo. Mas, meu Deus, eu não deixei o celular aqui, alguém me avisa o tempo aí, só para ter uma noção. Quanto tempo está ali, por favor. Mas o que acontece? A vida humana, a nossa estrutura, né? Por muito tempo, acreditou-se o quê? O homem tem corpo e alma. Nós temos um corpo, diferente dos animais, nós temos uma alma. Só que, a partir de Jesus, a revelação plena e perfeita, uma nova realidade nos é trazida. Nós não temos só corpo e alma. Nós temos corpo, alma e espírito. Aí eu queria que você pegasse lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5. Depois de Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses.
Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É já no fim da carta, São Paulo faz uma oração. O Deus de paz, em pessoa, vos santifique em tudo, a fim de que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, se conservem sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo. Então, a gente acaba muitas vezes não se santificando porque nós não temos, sabe, o conhecimento da importância que é dar atenção ao espírito. E a gente acaba alimentando o corpo, a pessoa que é muito sensorial, fica ali presa ao corpo. Só que acontece uma armadilha. Às vezes a pessoa vive ali na escravidão do corpo, dos sentidos, né? Então uma pessoa que vive a gula. A gula tem a ver com satisfazer o corpo, né? É um dos meus sentidos, o paladar. Então eu fico ali muito preso. Então eu tenho que combater em mim o apego aos prazeres do corpo. E aí qual é a armadilha? É que às vezes eu digo, não, eu vou sair do prazer do corpo e agora eu estou focado, eu saí do corpo, eu estou na alma. E ali na alma, eu estou me alimentando na alma, o que eu me alimentava no corpo, na gula, por exemplo, ou na luxúria, ou na preguiça. A preguiça tem a ver com o corpo, né? Eu não quero gastar meu corpo, eu quero me economizar, como diria Jaiminho. O que é que Jaime disse? Evitar a fadiga. Então, eu deixo de ser preguiçoso, eu deixo de viver na sensualidade dos prazeres do sexo, deixo de viver na gula e passo para uma realidade da alma. Só que muitas vezes o que acontece com essa realidade da alma? A gente se ilude achando que a alma não tem defeitos. Mas a alma tem, os defeitos estão lá. É na alma onde estão os meus sentimentos, por exemplo. Então eu saio de uma paixão, por exemplo, da gula e me torno obcecado, sei lá, pelas pessoas, pela minha autoimagem. Vou me tornando vaidoso, vou me tornando carente, vou me tornando orgulhoso. Só que como eu estou combatendo o corpo, eu acho que eu estou fazendo um grande progresso espiritual. E aí eu começo a viver uma espiritualidade que combate o corpo, mas que alimenta a alma, não o espírito. E isso vai acabar chegando a um ponto em que eu vou retroceder. De novo, vai chegar um ponto em que aquela experiência que eu fiz com Deus vai deixar de ser saborosa, vai deixar de fazer sentido. Eu vou explicar melhor. E aqui eu preciso fazer uma observação importantíssima. Quando a gente começa a crescer na vida espiritual, ou a se aprofundar na vida espiritual, a primeira tentação que vem é a tentação do zelo. Em que sentido? De eu me tornar fiscal da espiritualidade alheia. Então eu quero deixar isso muito claro. Não ceda a isso. Não se deixe levar. Eu estou falando aqui, eu lembro, vou lembrar de fulano. Lembrar de fulano não é só da pessoa do seu lado, é lembrar, porque o padre tal faz isso. Eu vou falar
de alimento espiritual. Não, eu vou pensar em mim, em como eu posso melhorar o meu relacionamento com Deus. E aí eu vou dar um exemplo. Eu já dei exemplos em outras situações, mas eu vi esses dias um vídeo que talvez alguns tenham visto, mas chegou no grupo família. Alguém mandou no grupo da minha família. Um jovem que se ajoelhou para comungar na boca e o padre se recusou a dar a comunhão ajoelhado e na boca. O padre queria dar a comunhão na mão e o menino ficou insistindo e o padre pulou ele e foi continuar. Uma tentação que a gente corre é querer viver essas realidades, sabe, de pessoas muito zelosas e de se indignar com os absurdos. Como é que um padre faz isso? E a gente esquece de uma coisa muito simples. Só o fato de eu enviar um vídeo como esse num grupo, eu posso levar alguém da minha família a não ir mais para a igreja, porque ele vai lembrar: meu Deus, os padres realmente são hipócritas. Ele não vai dizer aquele padre que ele nem conhece, ele vai dizer: os padres são hipócritas, nem vou mais. Olhe o perigo. Então, quando você vir algo que revolta o seu coração, é por isso que eu falo tanto sobre redes sociais, pense muito na caridade que vai estar, sabe, no seu ato. O que é que reveste o meu ato de caridade? Porque eu não conheço o contexto, eu não conheço aquele padre, não conheço aquele menino. Ele estava, eu vivo essa regra aqui, né? Eu penso bem de todos, falo bem de todos, quero bem de todos. Então eu quero pensar que o padre estava no melhor zelo possível. Quem é aquele padre e o que vai acontecer com ele? É ele e Deus. Alguém aqui recebeu o encargo de ser acompanhador espiritual daquele padre? Não. Então por que eu vou dizer que aquele padre agiu assim ou assado? É ele e o bispo dele, que é a autoridade dele. Quanto ao adolescente, nossa, é muito belo. Eu já falei aqui, eu particularmente, eu sempre que posso comungo de joelhos e na boca. E se eu me ajoelho, a comunhão tem que ser na boca, realmente. Mas se o padre me nega, imediatamente eu me levanto, recebo, porque o mais precioso é Cristo. E o que é que se tornou mais evidente naquele momento? Um momento que deveria ser invisível. Sou eu na fila de comunhão, eu tenho que desaparecer para receber Cristo e voltar o mais rápido possível para rezar. Apareceu uma situação, quem menos apareceu ali foi Jesus. Apareceram corações indignados. Que bem se obteve com a gravação daquele vídeo e com a veiculação daquele vídeo? Eu ouso dizer, nenhum. Quem se converteu vendo aquele vídeo? É mais fácil as pessoas terem ficado revoltadas. Então assim, eu estou dando esse exemplo porque o demônio tenta nos enganar. Ele não quer que eu me converta, ele quer que eu veja os erros dos outros. Então nos esforcemos para olhar para a nossa vida aqui. Como é que eu posso me remendar? Como é que eu posso crescer? Então eu não posso me tornar fiscal da espiritualidade ali. Porque tal conta no Instagram, tal com não sei quem apela. Louvado seja Deus pelo ministério de cada um. O que é que eu vou colher com a minha vida? Como eu vou alimentar a minha alma? Que postura eu vou ter com Jesus? Então eu queria fazer esse enorme parágrafo, esse enorme parêntese, para a gente cuidar para não cair nessa armadilha, porque é um laço que o caçador arma. E nesse caso o caçador é o demônio. Agora a gente está atento, mas daqui a pouco, sabe, a gente se distrai e ele bota esse mesmo laço, que ele não é criativo, esse mesmo laço ele vai tentar botar na gente daqui a 2 minutos. Então fiquemos atentos. Mas o que é que acontece? De novo, eu estou no corpo. Eu era uma pessoa que, sei lá, muito dada à preguiça. Eu agora estou alimentando a minha alma. Então me faz muito bem determinado tipo de encontro. Eu vou para o acampamento da Canção Nova. Eu gosto muito especificamente de tal pregador, porque tal pregador me faz chorar.
me faz refletir sobre as minhas misérias, e eu volto lá, de quando eu vou para esse acampamento, para esse encontro, para esse retiro, eu volto acabado, destruído, de tanto que eu chorei. É a experiência que eu faço. Passam 6 meses, vai ter esse mesmo encontro, eu vou de novo. Passa 2 meses, vai ter um outro pregador lá, mas eu achei aquele pregador tão chato. Sabe, ele é tão sem graça. Ele até tenta, mas não chorei nenhuma vez. Aí volta aquele outro pregador, eu vou lá, porque dessa vez é ele. E eu choro de novo. E parece que o meu crescimento espiritual é condicionado à quantidade de vezes em que eu choro, em que eu me sinto arrepiado, em que eu fico chocado, em que eu sinto calafrios. Percebe que é a mesma coisa? Aqui eu estava no terreno do corpo, agora eu estou no terreno da alma, dos sentimentos. Só que os sentimentos também cansam. Vai chegar um momento em que eu já ouvi tudo que aquele pregador tinha que falar, eu vou ter que procurar algum que ou grite as mesmas coisas mais alto, ou seja mais criativo na hora de contar as histórias para fazer todo o envolvimento para eu chorar. Eu estou falando chorar porque é a coisa mais comum, mas eu posso me encantar com outra realidade. Eu preciso, para que eu viva uma experiência de oração, eu preciso que a música seja num tal ritmo, assim, com tais e tais acordes, de um jeito que faça até meu corpo balançar. Aí eu rezo, porque se for aquela música de igreja normal, eu nem consigo rezar. E assim eu digo de novo, como eu disse no último sábado, prestem atenção, como tem muitas músicas hoje, que são quase que indistinguíveis. Você ouve um e parece que está ouvindo outro, que parece que está ouvindo outro, que parece que está ouvindo outro. É tudo um ritmo muito parecido, aqueles refrões repetitivos, que sempre apelam para quê? Para meio que um desligamento da consciência, e eu ficar ali na emoção, como um bebê que fica sendo embalado, só na emoção, só na emoção, só na emoção, e eu saio meio que anestesiado. Eu não consegui pensar, eu só consegui me emocionar. E isso é um grande obstáculo para quem quer crescer na intimidade com Deus. E aqui um ponto, a gente ouve falar, né, dos santos, os grandes místicos. Santa Teresa d'Ávila com seus êxtases, as coisas fantásticas que a gente lê de Santa Teresinha, de São João de Ávila, de tantos santos que experimentaram, a própria Santa Faustina, falando de como o coração dela tremia de amor, de emoção. E a gente cai numa outra armadilha. A gente acha que os arrepios e as emoções que a gente sente são do mesmo nível das emoções desses santos. E não são. Não são. Acredite, não são. Por quê? Essas emoções que nós, iniciantes na fé, nós que estamos caminhando ali, sentimos, são emoções daqui, da flor da pele, da superfície. São emoções realmente superficiais. Os santos, eles entram no Espírito, e a gente vai ver isso lá na frente, e do Espírito brota essa intimidade com o Senhor. Então, ainda que na aparência a gente acha que é a mesma coisa, não é. E a gente fica achando que ser santo é chorar ouvindo o nome de Jesus. Só que para chorar ouvindo o nome de Jesus, Santa Faustina viveu o deserto, viveu a cruz, viveu a solidão, viveu o abandono. Nós queremos só o choro. Nós queremos só o choro, porque o choro é bom, o choro nos alivia, mas a gente não quer passar pela secura do Espírito, a gente não quer ir para o deserto. Essa descoberta precisa ficar marcada na nossa vida,
Porque senão a gente vai ficar sempre aquilo que eu comecei. Anda um pouquinho, volta. Anda um pouquinho, volta. Anda um pouquinho, volta. E nada de chegar nas grandes elevações que os grandes santos chegaram. Porque não se chega lá pelas emoções. As emoções são traiçoeiras e é muito confortável estar nas emoções. É muito confortável. Quem nunca ouviu, né, os sermões, pregações sobre o Monte Tabor? É bom estarmos aqui. Claro que é bom. Não chegou a cruz ainda não chegou na cruz. Eu ainda não passei pelo Calvário. Eu dei uma amostra da minha glória. E vocês já querem ficar aqui. Mas não, tem que descer. O monte é outro. Não é o Monte Tabor. É no Calvário. Eu tenho que ser julgado. Eu tenho que ser humilhado. Eu tenho que ser abandonado. Eu tenho que apanhar. Eu tenho que receber uma coroa de espinhos. Eu tenho que ser esquecido pelos meus discípulos. Eu tenho que sofrer lá ao lado de 2 ladrões. Eu tenho que morrer. Então é claro que é bom estar aqui. É bom estar nesse reino das emoções. É bom estar no reino dos sentidos. Só que a gente precisa entender que nós não somos somente corpo e alma. Nós somos espírito, alma e corpo. E o Deus da paz, em pessoa, vos santifica. Ou seja, nós precisamos nos santificar, a fim de que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, se conservem sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo age? Nós temos corpo, alma e espírito. O corpo a gente sabe bem o que é. A alma a gente sabe que é invisível, imaterial, é intangível. É o que nos torna humanos. Só que, claro, isso aqui é uma imagem, porque não é assim, né? Porque é um mundo abstrato, mas minha alma habita este corpo. E existe um lugar dentro da minha alma, um compartimento secreto, um compartimento escondido, aquilo que Santa Teresa diz, né? Lá dentro, eu vou avançando nesse castelo aqui, lá na 7ª morada é onde está Deus, é lá no mais íntimo do meu íntimo. É por isso que eu preciso ter vida interior, porque eu estou aqui, né? No externo, eu preciso entrar em mim e eu preciso ir escavando, entrando, passando pelos meus sentimentos, passando pelos meus sentidos, passando pelos meus traumas, passando pelas minhas dores, passando pelas minhas distrações, passando pela minha inteligência, pela minha memória, passando por tudo, para lá, depois de tudo isso, dentro da minha alma, no mais íntimo da minha alma, eu encontrar Deus. Dentro da minha alma, eu encontro Deus. Então, se eu não entendo que o Espírito Santo fala ao meu espírito, eu vou ficar procurando o Espírito Santo na minha alma. Eu vou ficar procurando o Espírito Santo nas minhas emoções. Nossa, quando aquele pregador falou que eu ia receber o Espírito Santo, chega a vir um arrepio. Pode vir um arrepio quando eu receber o Espírito Santo? Pode. Mas eu posso receber o Espírito Santo sem sentir nenhum arrepio? Claro que posso. Uma coisa não está vinculada à outra. Deus pode querer que num determinado momento eu me emocione tanto que eu realmente caia em prantos. Mas Deus pode querer que eu passe muito tempo sem sentir nada. E isso não tem nada a ver com eu estar crescendo na vida espiritual ou não. Eu posso estar avançando muito sem que nada nos meus sentimentos esteja sendo mexido. Então, o Espírito é esse lugar, né? Onde Deus habita, lá no mais íntimo do meu ser. A alma é onde está, né? A minha inteligência, a minha imaginação, a minha memória. É onde estão os meus traumas, as minhas tristezas, os meus desejos. É na minha alma. Uma alma
que foi tocada pelo pecado original. Então, uma alma que tem essa inclinação para o mal. E o meu corpo que está aqui, né? Esse corpo que é envolvido pelos sentidos, essa dimensão material. Então nós vivemos nesse campo de batalha. A gente está estudando, né, fazendo o estudo da palavra com a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e em vários momentos eu até falei aqui, eu anotei aqui para falar dessa passagem, capítulo 3, porque também tem muito a ver. Quando 2 Coríntios 3, você não precisa pegar, você pode anotar para ver depois, mas é algo que faz muito sentido para nós. São Paulo está falando de Moisés. Moisés, quando ia falar com o Senhor, ele colocava um véu sobre o rosto dele. Ele disse: Moisés punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não vissem o fim do que devia desaparecer. Mas o seu espírito endurece-se, porque até ao dia de hoje permanece, quando fazem a leitura do Antigo Testamento, o mesmo véu, sem se levantar, porque é por Cristo que ele se tira. São Paulo está falando de quem? Dos judeus de coração endurecido. Os judeus enxergavam as coisas por um véu. Cristo tira o véu e nos revela o mundo do Espírito. Hoje, quando os judeus leem Moisés, um véu está posto sobre o seu coração. Todavia, quando Israel se converter ao Senhor, será tirado o véu. E aí, vamos gravar esse versículo para a nossa vida, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Só há liberdade no Espírito. Enquanto eu habitar no corpo e na alma, eu não sou livre. Se eu habitar no corpo, eu estou preso ao corpo. Então eu posso ser escravo do corpo, no sexo, na preguiça, na gula, na bebida, nas drogas. Eu posso ser escravo da alma, na dependência afetiva, na inveja, na vaidade, no orgulho. Enquanto eu habitar no corpo ou na alma, eu sou escravo. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, pois, vendo de cara descoberta, como no espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pela ação do Senhor, que é Espírito. Então, Deus é Espírito, e é no Espírito que está a liberdade. Nós, vendo de cara descoberta, como no espelho, a glória do Senhor, onde é que está revelada a glória do Senhor? Quem foi que tirou o véu, que São Paulo fala? Cristo tirou o véu. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu recebo Jesus nos sacramentos, eu estou vendo de cara descoberta, como num espelho, a glória do Senhor. E quando eu vejo a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pela ação do Senhor, que é Espírito. Então, qual é o objetivo da vida interior? Qual é o objetivo da vida de oração? É ser transformado de glória em glória em imagem do Senhor, que é Espírito. Ou seja, é sair do reino do corpo e sair do reino da alma e entrar no reino do Espírito. Só assim eu vou vencer as misérias que até hoje me escravizam e que me fazem sempre voltar como um cachorro que volta ao próprio vômito. Então há uma batalha. Por quê? Porque a alma é essa dimensão que une. De um lado está o corpo, do outro está o espírito. Então a alma fica balançada. Como eu não estou alimentando o espírito, eu estou alimentando a minha alma. E a alma tem essa inclinação para o pecado. A alma vai pendendo para onde? Para o corpo, para os sentimentos, para o mundo dos sentidos. E aí fica uma luta interior e eu não consigo entender porque eu não avanço.
E eu preciso travar uma luta para ir para o mundo interior, que é onde Deus se comunica. Então, qual é a crise dos bons cristãos? Qual é a crise dos bons cristãos? Eu fico muito preso como Marta. Marta, tu te ocupas com muitas coisas. Uma só delas é importante. Eu fui para um batizado, e o batizado foi no domingo, e o evangelho do dia era o evangelho de Santa Marta, né? Justamente dessa passagem, Marta e Maria. E o padre Peixoto, falou algo que eu nunca tinha ouvido e eu espero não esquecer. Ele é muito erudito, o padre Peixoto. E ele disse, olha, aqui as Bíblias traduzem, Maria escolheu a melhor parte. E eles, não é assim. No original está, Maria escolheu a parte boa. Então ele diz, olha, não é que a outra é boa e essa é melhor. Não, esta é a parte boa. Estar com o Senhor, buscar o Senhor no Espírito é a parte boa. Se ocupar nos afazeres e deixar Deus de lado não é a parte boa. Então não é que uma coisa era boa e eu escolhi outra melhor. Porque senão eu digo, olha, tá bom, isso aqui é melhor, mas hoje eu vou ficar com essa porque também é boa. Olha como isso engana. Então é questão de tradução. Ele diz, olha, não é melhor, boa e melhor, é boa. Ou seja, a outra não é boa. Então eu não posso me inquietar nos afazeres e nas coisas. Então, a primeira reflexão que eu queria propor a vocês é você tentar fechar os olhos um pouquinho e tentar se localizar nesse mundo corpo, alma e espírito. Quem é que eu tenho alimentado mais? De novo, quando é que eu alimento o corpo? Quando eu me deixo vencer por essas paixões físicas, a preguiça, a gula, a bebida, a luxúria. Será que eu tenho alimentado muito o meu corpo? Eu ainda estou nessa primeira fase? Ou será que eu tenho me achado muito bem, mas porque eu tenho alimentado a alma? Só que eu não estou alimentando uma relação com Deus, eu estou, fazendo mimo em mim mesmo. Eu estou meio que viciado em me sentir bem, vendo, frases emocionantes. É assim que eu tenho buscado Deus. Eu não tenho deixado Deus entrar, como os cravos entraram na carne de Jesus, ferindo. Porque a cruz fere o nosso coração. Porque para nascer um homem novo, é preciso morrer um homem velho. Se minha caminhada espiritual tem sido muito, eu preciso ser consolado, nossa, eu preciso ouvir essa palavra de fortalecimento, nossa, é tão injusto o que acontece comigo, mas eu tenho procurado pregações, eu tenho procurado só músicas que ficam, me colocando no colo, me fazendo chorar, me fazendo me sentir bem, mas eu não tenho procurado Deus. Eu só tenho procurado os sentimentos que Deus me provoca. Então eu não tenho procurado Deus. Se eu só procuro emoções, se eu só procuro sentimentos, eu estou no reino da alma. Ou eu já avancei e eu estou no reino do Espírito. Mesmo quando eu não sinto, eu rezo. Mesmo quando eu não estou com vontade, eu rezo. Que o Espírito Santo nos dê essa graça de nos revelar em que reino estamos vivendo. E aí eu queria apresentar uma imagem aqui para vocês, para entender um pouquinho mais como é que funciona. Quando eu era criança, até hoje está lá, né? Mas quando eu era criança, existia uma casa da minha avó, dos meus avós paternos, que hoje não existe mais, e cruzava uma
uma espécie de pomar, tem algumas espécies de manga, mas tem uma jaqueira enorme, com aquela copa enorme. E a gente fazia fazia um churrasco em família, era tão grande que cabia a família toda, era muito alto. E qualquer um, né, aqui em Paripiranga tem muitas jaqueiras, a gente olha para uma jaqueira, embaixo dela, se você plantar um pé de milho, não vai crescer. Pensemos no reino do corpo como uma jaqueira. Eu preciso fazer uma horta, mas eu estou tentando fazer minha horta debaixo de uma jaqueira. O corpo atrapalha, porque não deixa a chuva cair adequadamente, não deixa a luz entrar adequadamente, rouba os nutrientes. O corpo é essa grande árvore, sob cuja copa eu tento plantar. E qualquer um vai dizer, é loucura tentar plantar. Procure um lugar melhor. Procure um lugar melhor. Para ilustrar, né, com essa mesma imagem, o que é alma, aí é só ir para aquela parábola da semente. Eu tirei a jaqueira. Que bom. Ou fazer o mais óbvio, não pode arrancar a jaqueira mais hoje. Eu fui para o lado e vou plantar onde não tem jaqueira. Só que, se eu sou guiado pela alma, a minha alma pode ir para várias direções. Eu posso jogar, não tem jaqueira, tá bom demais, mas eu jogo na beira da estrada. O que vai acontecer? Os passarinhos vêm e comem. Mas eu joguei, não tem jaqueira aqui, mas eu joguei no meio dos espinhos. Não tem jaqueira aqui, mas eu joguei no meio das pedras. A alma é plantar na alma é plantar nesses terrenos inadequados, porque a alma é uma bagunça. A alma é uma confusão. Existem sentimentos brigando aqui dentro, ainda desordenados. Onde é que eu ordeno? No espírito. É a partir do espírito. O que é o espírito? É eu realmente fazer o que deve ser feito. Eu vou plantar no terreno pensado, eu vou chamar Diego, que vai fazer a consultoria, vai avaliar qual é o tipo de semente, qual é o tipo de solo, quanta chuva precisa. Isso é plantar no espírito. Isso é plantar no espírito. Eu tiro o corpo que me atrapalha, eu tiro as distrações e os obstáculos da alma e planto no lugar correto. Outra imagem, isso é preciso a gente entender bem. Numa das formações, eu não sei se eu mandei esse texto para cá, mas numa das nossas formações da Canção Nova tem uma imagem que foi o Papa Francisco que falou, né, para falar sobre o ano da esperança, que ele traz 3 tipos de viajantes: o andarilho, o turista e o peregrino. A gente trabalhou esse texto, não. E eu queria, vamos imaginar que é um pirata andarilho, um pirata turista e um pirata peregrino. E estão procurando um tesouro, aquele tesouro lá da parábola que, quando o homem descobriu, resolveu abandonar tudo por causa do tesouro. Os 3 estão procurando o mesmo tesouro. Só que o primeiro, que é o andarilho, é o corpo. Ele faz o seguinte, nas ocupações dele, quando dá uma veneta, eu vou cavar ali para ver se eu acho. Ele perdeu o mapa, ele cava ali. Pode ser que ele ache, né? Mas ele não faz nem ideia, nem se está em Paripiranga ou está na Bahia, ele só cavou ali. Daqui a 2 anos ele cava em outro lugar. Pode ser que a pessoa ache um dia. Pode ser que um andarilho se salve e seja santo. Pode ser que, a pessoa viveu a vida toda longe da igreja. Numa hora trágica, a pessoa oferece a vida para salvar outra pessoa. Pronto, achou o tesouro. Não estava procurando, mas o Espírito, a graça de Deus veio naquele momento e a pessoa se salvou. É assim o andarilho. É assim quem anda, guiado pelas coisas do corpo.
É assim o andarilho, ele anda vagabundeando por aí. E o turista? O pirata turista é assim. Ele ouviu falar que o tesouro está na ilha tal, só que essa ilha tem tanto bar bom. Aí ele vai, passa um final de semana enchendo a cara. Quando ele vai procurar o tesouro, ele já está tão bêbado que ele confunde norte com sul, se perde. Aí ele tem que passar uns 3, 4 dias de ressaca. Ele até tem um mapa, só que as paixões dele ou é apostar, ou é beber, ou é dormir, ou são mulheres. Ele tem um mapa na mão dele, mas ele está tão seduzido pelas coisas do mundo que ele nunca tem tempo de procurar, ou quando ele tem tempo ele está bêbado, ou quando ele não está bêbado está com sono, quando não está com sono está drogado, quando ele não está nem drogado nem bêbado ele perdeu o mapa e tem que sair procurando o mapa. Então o turista não tem um olho no tesouro, ele está aproveitando a viagem. Ele está aproveitando a viagem. Para ele o tesouro é a viagem. Nós, se andarmos guiados pela nossa alma, a gente vai trocar Deus pelas emoções que Deus nos deu. Deus me deu a graça de, num determinado momento, eu vivi uma profunda experiência de perdão. E aquilo me fez me sentir muito bem. Só que ao invés de voltar no dia seguinte para o Deus que me deu a graça do perdão, eu volto buscando a emoção que Deus me deu. Isso é muito sutil na vida de cada um de nós, mas acontece. É só ver quantos fiéis ficam presos. Aqui não acontece porque temos um padre, né? Assim, tem um padre e um vigário, mas onde tem várias paróquias, eu só vou na missa do padre tal, porque ele é o padre que eu gosto, é do meu jeito. Eu fico preso à emoção que aquele padre me passa, ao jeito que ele fala. E tem o pirata peregrino. Ele sabe que o tesouro é difícil de encontrar. Ele sabe que vai ter que trabalhar, vai ter que treinar para subir a trilha, arrancar mato, enfrentar perigo, mas ele não tira o olhar da meta. Vai ter dias em que ele vai dormir com fome. Vai ter dias que não vai ter nenhuma cama para dormir, porque ele está no meio da floresta e ele não teve tempo de preparar uma tenda. Ele vai dormir no relento. Mas o que é que está na mente dele? O tesouro. Eu não perco de vista o meu tesouro. Esses somos nós. Esses devemos ser nós. Nós devemos viver essa realidade. Só que como essa busca pelo tesouro é longa e a gente não sabe quando vai encontrar, de novo, pode ser que numa esquina eu encontre o tesouro num carro que me atropela. Mas pode ser que eu viva 100 anos. O corpo e a alma vão me arrastando, me arrastando, me arrastando, e eu volto ao estado em que eu me encontrava, e de novo eu não avanço, e de novo eu não progrido. E como é triste. Então eu preciso sair desse governo dos sentidos para o governo da fé. Então veja, Jesus está presente na Eucaristia com o ostensório expondo Jesus, ou ele dentro do sacrário, não é verdade? Jesus é o mesmo na Eucaristia, não importa se seja o Padre Antônio que levante o ostensório para dar a bênção, ou o Frei Gilson. Concordam? Agora me respondam, na verdade respondam dentro do interior. E por que tanta gente acorda 4 da madrugada para ver Frei Gilson, para ver o sacrário pela televisão, e não vem na quinta-feira, ou na segunda-feira, ou na terça-feira, para ver Jesus, que nada fala? Jesus que nada fala, porque Ele quer falar ao nosso espírito. Porque as pessoas estão sendo governadas pelos sentidos. E aqui, ponto. E
Então não vamos lá para as pessoas. E eu. Então é preciso fazer uma migração. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Jesus diz a samaritana. Então eu preciso migrar dessa dimensão exterior e sensível para a interior espiritual. Agora, o que é que isso significa? Significa, né, fazer uma viagem que pode ser rápida, mas que muito provavelmente vai ser longa. E vai ser árdua, e eu vou reclamar. E aqui, essa viagem dos sentidos para o Espírito, os padres da igreja, a sabedoria da igreja nos ensina que um povo já fez essa mesma viagem. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, e Moisés foi enviado por Deus para libertá-los, como foi difícil sair da dimensão dos sentidos. Como diz o padre José Eduardo na pregação, teve que acontecer muita coisa, teve que o rio se transformar em sangue, teve que primogênito morrer, teve que ter 10 pragas para sair. Só que uma vez que sai, não acabou o sofrimento. O faraó foi atrás e teve que abrir o mar. E mesmo quando o faraó se afogou com seus cavalos e cavaleiros, com 2 dias, o que aconteceu com aquele povo? Que saudade das cebolas do Egito. Que saudade. Nós éramos escravos, mas eu comia cebola, mas eu comia tomate, mas eu comia pimentão. Aqui a gente só come esse maná. O maná que é o prenúncio da Eucaristia. O maná que é o pão descido dos céus, literalmente descido do céu. E que tanto maravilhou aquele povo no início, logo eles se cansaram. E disseram, era melhor a gente ter morrido escravo no Egito, porque pelo menos lá a gente comia cebola. Aqui a gente come esse pão sem gosto, porque o pão do céu é sem gosto. Isso fala alguma coisa para nós, para nossa caminhada espiritual? Isso tem falado alguma coisa para a minha vida? Porque precisa falar. Eu preciso sair, né, do Egito para a terra prometida. Eu preciso viajar dessa dimensão, eu preciso fazer essa transição. Eu preciso ser guiado desse mundo em que eu me baseio nas coisas que eu vejo, para o mundo em que eu me baseio nas coisas que eu não vejo, o caminho na fé. E todos os santos trilharam esse caminho. Só que aqui eu queria fazer de novo, fazer uma observação. Então tem que saber toda essa teologia para ser santo? Sim e não. Vamos voltar para a árvore lá, a jaqueira? Qualquer pessoa que tem uma jaqueira em casa, que já viu, sabe que mesmo ali não vai dar um pé de tomate. Mas não tem uns matinhos que nascem, são insistentes, são guerreiros? Mesmo uma pessoa que viveu ali no corpo e que nunca ouviu falar nem o que é espírito, se a pessoa busca a Deus, pode acontecer de Deus ali, naquela experiência, uma total escuridão sobre as realidades espirituais, mas a pessoa busca tão fielmente a Deus, que ali Deus realiza um milagre. Só que por isso que eu disse que é sim, não, sem saber, sem ter consciência, para essa pessoa vai se abrindo o livro do Espírito. E essa pessoa, sem instrução nenhuma, sem sequer ter a capacidade de explicar, ela vive no Espírito. Qualquer um de nós que já conviveu com pessoas simples, mas santas, pode afirmar isso. Pessoas que você não entende como, mas você vê uma sabedoria de Deus exalar dessa pessoa. Você vê intimidade real com Deus, intimidade que brota em virtudes, em bondade, em bem, e não em emoção. Então Deus pode fazer
Não é preciso saber dessas coisas, não se trata de novo, né, de intelectual. Ah, mas eu não tenho estudo, como é que eu vou entender? É a fé. A fé, sabe, o Espírito Santo vai iluminar de glória em glória, de fé em fé. Eu entender que existe em mim um lugar onde Deus habita, é o Espírito. E para que eu chegue lá, eu preciso vencer esse mundo das emoções. Eu não posso ficar implorando a Deus que me console. Eu só tenho que pedir a Deus que eu o ame. Eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso amar. E isso se exercita. Isso se exercita sem nenhum sabor. Qual o melhor lugar para se exercitar isso? Eu vou falar de 2 lugares. Na ação de graças depois da comunhão. Não perca um segundo depois da comunhão. Procure calar o máximo. Sabe? Procure se calar ao máximo. Eu tenho uma oração, eu sempre rezo por um filho, por um neto, por um irmão, por um esposo. Mas depois se dê o direito de silenciar. Mas nada está acontecendo. Está. Senhor, faça a sua obra em mim. E deixe que o Espírito Santo vá fazendo. Deixe que o próprio Deus que está no seu corpo vá fazendo a obra. E quando muito vai pedindo, Senhor, eu não quero ser escravo dos sentidos. Senhor, eu quero uma vida no Espírito. Qual é o segundo lugar? Sacrário. Façamos essa experiência do sacrário. Sabe, de visitar Jesus e se permitir. Claro, Deus está ali para ouvir os nossos pedidos, mas Ele quer ser amado também. Ele quer derramar graças para quem vai lá só para amá-lo. Eu vou lá, vou ficar aqui um instante. Se eu não posso ficar nem 5 minutos, mas os 2 minutos que eu ficar aqui são 2 minutos de amor. Eu posso não rezar nem uma Ave Maria. Eu só vou ficar lá. Senhor, eu vim lhe fazer companhia. Senhor, se eu falar, eu sei que eu vou falar mal de fulano. Eu vou ficar quieto. Vou fechar minha boca, que é melhor, para eu não depor contra mim mesmo. Mas eu quero estar contigo, Senhor. Só isso. Só isso. Façamos esse exercício. Isso tem me incomodado tanto. Eu falei, né? Não lembro mais em que ano foi. Tem uns 2 anos isso aqui nesse livro. Que é um livro que marcou muito minha vida. Eu peguei emprestado do diácono, hoje diácono Ângelo. Ele me emprestou. Isso aqui me marcou muito. Os escritos de São Manuel Gonçalves, o bispo do sacrário abandonado. E esse é um dos livros que marcou de maneira definitiva a minha espiritualidade, a minha vida eucarística. E assim, eu não sei porque ela não tinha comprado ainda, eu ficava esperando, sei lá o quê. Não, vou comprar de novo, eu preciso voltar de novo, né? Eu quero redescobrir o livro e retrabalhar aqui na escola. E a proposta, vamos visitar mais frequentemente. Talvez aqui, há 1 ano atrás, você estava visitando Jesus 3 vezes por semana. O tempo foi passando e você passou a visitar 1 vez por semana e olhe lá. Está na hora de voltar. Aí eu consigo passar todo dia, eu vou passar todo dia. Eu só consigo ficar 30 segundos, eu vou passar 30 segundos. Eu não consigo nem entrar, eu só vou ficar ali na porta e dizer, Senhor, estou aqui, ilumine o meu dia. Senhor, estou aqui. Que o meu dia seja vivido no Espírito e não na carne. Sabe, esse treinamento, esse cuidado, esse... São João da Cruz usa uma imagem que é assim, qualquer pessoa que cresceu numa casa com telhado, sem forro, vai lembrar muito bem disso. Eu lembro assim que quando, sei lá, um dia que não tem aula, você dorme até um pouquinho mais tarde, o sol já subiu um pouquinho e vem a réstia. E a réstia está na parede. Só que a réstia faz a gente ver o quê? A poeirinha. A gente vê a réstia. A gente acha que vê a luz, mas a gente não vê a luz. A gente vê a poeirinha que está sendo iluminada pela réstia. Não é assim quando a gente vê o facho de luz aqui. E a gente vê aqueles dançando a poeirinha ali. O que é que São João da Cruz diz a partir dessa imagem? A gente acha que vê a luz, mas a
gente não está vendo a luz, a gente está vendo a poeira. Se eu estou no mundo dos sentidos, eu acho que esse tremelique no meu corpo é ver Deus. Não, é um tremelique no corpo. Eu acho que esse choro é ver Deus. Não, é um choro. Às vezes é só tristeza mesmo, às vezes é só solidão, às vezes é só Deus consolando o seu coração. Sim, Deus consolando o seu coração. Mas para ver Deus, aí é que entra o grande paradoxo, a grande contradição. Para eu ver a luz, eu preciso não ver a luz, ou seja, eu tenho que tirar a poeira. Só quando não tiver poeira é que eu vou ter certeza que o que está entrando é luz, não é poeira. Só que isso é contraintuitivo, ou seja, não parece fazer sentido. Só quando eu não vejo é que eu vejo. Só quando eu não entendo é que eu entendo. Mas é assim que Deus trabalha. É assim. Então eu vou procurar não sentir. Eu vou procurar. Se Deus me der a graça de estar rezando uma Ave Maria, e nessa Ave Maria eu, me encher tanto de amor por minha mãe, que eu chorar, ok. Mas eu não vou rezar buscando isso. Quando eu estiver rezando, eu não vou ficar elevando o meu tom de voz para ficar um negócio dramático para ver se as pessoas choram. Não. Eu vou rezar e buscar me concentrar em ter uma experiência com Deus. Se nessa oração Deus me permitir chorar, é porque Ele queria fazer alguma coisa ali. Eu não vou fugir, mas eu vou buscar o Deus e não as emoções de Deus. Isso é sair do corpo para o espírito, é sair da alma para o espírito, é sair do reino dos sentidos para o reino do espírito. Só que a gente precisa entender que esse processo divino, Deus é pedagógico. Então no Egito eu tinha cebolas. Daqui a pouco eu saio e Deus começa a me mostrar como é que vai ser esse caminho. Então vai ser um caminho de provação, vai ser um caminho de secura, vai ser um caminho em que as minhas misérias vão se revelar. Eu vou começar a ser reclamão. Eu vou começar a fazer bezerros de ouro. Eu vou começar a eleger outros deuses. Mas eu preciso ser valente. E eu preciso ser discípulo e me deixar moldar por Deus, porque senão eu vou ficar estagnado. O que acontece com uma pessoa que entra no deserto, mas se recusa a crescer, ela se desespera. Tem uma música, e aqui entendam bem, aquela música de Frei Gilson, belíssima. Quando estou em alto mar, como é a chuva não? As ondas vêm visitar, o sol começa a fraquejar, mas assim, acalma a minha tempestade. Existem muitos momentos na nossa vida em que o que a gente mais quer é que Deus acalme a nossa tempestade. Só que, entendam, enquanto nós estivermos no reino dos sentidos, a gente vai estar em alto mar, com as ondas a nos visitar. Se eu quero crescer, eu não posso passar a minha vida, acalma minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma minha tempestade. Eu tenho que ir para o deserto. Eu tenho que sair dessas ondas e ir para a solidão do deserto. O que Jesus mais fazia quando estava no vulcão? Eles querem lhe fazer rei. Saía de fininho e ia lá para o deserto. Ele fez a multiplicação dos pães. Está todo mundo saciado? Vou lá para o deserto. Eles são bem... Vou lá para o deserto. Tanto que quando Jesus acalma a tempestade, ele vem do deserto. Se os discípulos estivessem lá no deserto, não tinha tempestade para acalmar. De novo, isso aqui não é dizer que ninguém sofre, nós não precisamos ser consolados. É dizer o seguinte: nós não podemos buscar Deus pelas consolações. Nós não podemos, porque a gente vai ter tribulações, a gente vai ter tormentos, a gente vai ter dores toda a nossa vida.
E em determinados momentos, Deus vai nos dar aquela graça de acalmar a tempestade. Mas outras tantas vezes não. Quem lembra de São Paulo falando? Quantos naufrágios, quantas prisões, quantas surras, quantos apedrejamentos, quantos açoites. Seria muito bom se Paulo, que era um homem do Espírito, toda vez que viesse alguém para bater nele, acalma minha tempestade. Pronto, acalmou. Os homens iam ficar lá, iam chorar, se converter. Desculpe, Paulo, não era para lhe bater. Mas Deus sabia que para Paulo, para o processo de conversão de Paulo e da igreja que Paulo estava edificando, as surras, as prisões, os naufrágios, os riscos eram necessários. Nem sempre vai ser acalmar a tempestade. Eu sei que isso aqui é muito desafiador, porque o risco de entender mal é grande, mas eu estou rezando e pedindo para que você entenda de maneira clara. Deus é um Deus que consola, mas a consolação que nós devemos buscar, em primeiro lugar, é a consolação definitiva no céu. Se eu me prendo às consolações da terra, vai chegar um momento em que eu vou ficar insensível às consolações. E nada que Deus faça vai ser grande o suficiente. Nada que Deus faça vai ser bom o suficiente para mim. Então eu preciso sair do reino dos sentidos e entrar no reino do Espírito. Como diz em Apocalipse, é preciso abandonar a Babilônia. Sai dela, povo meu. Vamos sair da Babilônia, esse mundo da alma, que é uma bagunça. Uma hora eu estou triste, uma hora eu estou feliz. Como diz Chico João Grilo, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Uma hora eu sou santo, outra hora eu sou pecador. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu estou calmo, outra hora eu sou o cara mais egoísta do mundo. É preciso sair dessa Babilônia, essa confusão que é a nossa alma. É preciso sair do governo de Jezabel. E aqui o padre José Eduardo, né, usa uma figura que está em Reis. O profeta Elias teve esse grande confronto aí, né, com o rei Acabe e a esposa dele, Jezabel, que era horrível, cruel. E teve uma hora que estava tão sério esse conflito, o risco era tão grande, que Deus manda Elias sair daquele reino. É isso que precisa acontecer com sua vida. Saia desse reino das emoções. Saia desse reino das emoções. E aí uma coisa importante é que quando, lá na frente, né, 1 Reis 22, quando Acabe morre, os cães, os cachorros vão lamber as feridas de Acabe. E aqui o padre fala, né? A gente não pode só querer que nossas feridas sejam lambidas, porque o diabo faz isso, o diabo gosta de fazer isso, porque ele sabe que enquanto eu estou só ali me concentrando em me consolar, eu não cresço. Às vezes é necessário uma ação mais firme, né? Deus não quer ficar lambendo feridas, Deus quer curar as feridas. Só que curar as feridas, às vezes tem que se colocar a caminho. Vai lá, vai caminhar para se apresentar ao sacerdote. No caminho foram curados. Deus quer curar, não quer ficar lambendo ferida, mas a gente fica só buscando que Deus fique lambendo as nossas feridas. E um sintoma muito sério disso, eu já falei isso aqui dezenas de vezes, é quantas vezes as mesmas pessoas afirmam ou sentem ter recebido cura para a mesma ferida. Vai ter acompanhamento de cura na Canção Nova. Eu fui curado de um trauma da minha infância. Um mês depois fui curado de novo. 2 meses depois fui curado de novo. Isso não é cura, isso é lamber as feridas. Então a gente precisa restabelecer a ordem divina. Eu preciso que o meu espírito esteja em sintonia com Deus. Eu preciso
treinar como um soldado o meu espírito. E a gente vai ver na formação, na próxima formação, que vai ser daqui a 15 dias, se Deus quiser, como o dom de línguas é uma ferramenta excelente para isso. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pedir essa graça. Eu preciso me deixar moldar por Deus. Deus é Espírito e só no Espírito está a verdade. Então, eu preciso deixar que esse mesmo Deus vá trabalhando no meu interior, para que eu possa ir sendo construído, moldado à imagem desse Deus. Essa glória de Deus que se manifestando-se na minha vida, no meu interior. Eu vou vencendo as amarras do corpo, as amarras da alma. Eu vou me deixando libertar desse mundo dos sentidos para entrar no mundo do Espírito. Eu vou deixando que Deus vá fazendo uma obra na minha alma. Eu vou aprendendo que tudo se constrói em Deus. Tudo se constrói em Deus. Eu queria terminar fazendo uma oração aqui desse livro, um grande místico do nosso tempo, São Rafael Arnaiz Barão. Ele que viveu uma vida de muita enfermidade, mas soube pegar essa enfermidade, os seus sofrimentos físicos, e transformá-los em graça para se unir a Cristo. E nesse diário ele diz: meu Deus, ensina-me a amar a tua cruz, ensina-me a amar a absoluta solidão de tudo e de todos. Compreendo, Senhor, que é assim que me queres, que é assim a única maneira que podes dobrar para ti este coração tão cheio de mundo e tão ocupado em vaidade. Assim, na solidão em que me pões, me ensinarás a vaidade de tudo e me falarás somente tu ao coração, e minha alma se regozijará em ti. Pedes silêncio, Senhor, te ofereço silêncio. Vida oculta, Senhor, seja a trapa no meu esconderijo. A trapa é a cela do monge. Sacrifício, Senhor, o que eu te direi? Dei tudo por ti. Renúncia, minha vontade é tua, Senhor. O que quereis, Senhor, de mim? Amor. Ah, Senhor, isso eu queria possuir em abundância. Queria, Senhor, te amar como ninguém. Queria, meu Jesus, morrer abrasado em amor e em ânsias de ti. Meus irmãos, eu proponho como exercício para esses 15 dias, até o nosso próximo encontro. Visite Jesus o mais frequentemente que você puder na Eucaristia. E dedique um tempo da sua adoração eucarística lá no sacrário, para fazer essa oração simples. Senhor, eu quero viver no Espírito e não nos sentidos. Não precisa ser essas palavras exatamente, mas você entende. Senhor, me dê a graça de uma vida no Espírito e experimente ficar um instante em silêncio com Jesus. E creia, Ele faz. Você não precisa sentir um redemoinho dentro do seu peito, você não precisa ver uma luz sair do sacrário. No silêncio, no oculto, na solidão. Cristo faz porque Ele quer fazer. Vamos rezar uma Ave Maria e pedir que Nossa Senhora nos ajude a manter esse propósito e a buscar firmemente uma vida no Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o